Boa tarde, divas, divos. Tava aqui me aprontando, né, pra chegar bonita nessa live, né? Chegar divando nessa live, né? Fiz a maquiagem, pus a roupinha bonitinha, passei aquele perfume, né? E hoje eu e a Mai estaremos falando sobre acolher, né, a mulher que passa pelo abuso, né? Que às vezes, muitas vezes essa mulher que passa pelo abuso, ela é julgada, né? Muitas vezes as pessoas julgam, né? Condenam, né? E a gente não sabe por dentro dela o que ela sente, né? Infelizmente, por conta da ignorância, né? A gente acaba julgando essa mulher, né? Oi, boa tarde, Mai. Boa tarde, tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Tô, tá tranquilo aqui. É. Quem tá chegando aqui na live, a gente convida mais pessoas aí pra live. Então, vou convidar mais gente aqui. Aperta o coraçãozinho aí, para que mais pessoas possam estar ouvindo essa live, porque é um assunto de muita importância, né? A gente está abordando ainda. Que infelizmente ainda na sociedade, por ignorância, às vezes existe muito ainda, muitas mulheres que passam pelo abuso, pela violência, muitas são julgadas, as pessoas culpam a mulher por ter passado por aquele tipo de violência, falam que é culpa da sua roupa, é, tem aquele tipo de julgamento, né? Muitas dessas mulheres também que passaram pelo abuso, assim, acabam tendo relacionamentos também abusivos e várias questões que vão afetando essa mulher. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse acolhimento, né? A gente está acolhendo a mulher que passa por abuso, né? A Mai, né, quando eu precisei de ajuda, foi ela que estava me acolhendo, né? E no processo de tratamento, startou, né? O processo de abuso, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu passei por isso e tá tudo bem, perdoei, segui em frente, não tá me afetando, não. Mas quando a gente vai tratar, de repente surge do tapete, né? Tava escondido, porque o nosso eu acaba jogando no nosso inconsciente para nós não sofrermos, né? E muitas de nós estamos passando por isso, né? E cada vez mais é importante a gente falar desse assunto para poder estar ajudando essa mulher, né? Acolhendo essa mulher, né? E, Mai, o que você poderia trazer sobre esse assunto, assim, sobre o acolhimento dessa mulher, né? Primeiramente, boa tarde a todos que estão entrando aí. Com relação a isso, é um assunto muito delicado, um assunto muito profundo. E eu queria primeiro trazer a abordagem do que é o abuso. Porque muitas pessoas acham que o abuso, o único tipo de abuso que tem é o abuso sexual, em que acontece algum ato sexual em si. Mas, na verdade, existem diversas formas de abuso. Existe o abuso no trabalho, né, o desrespeito, a sexualização da mulher, a objetificação, né, tratando, as pessoas que tratam a mulher como objeto. Tem o abuso de pessoas que falam coisas sexuais, com entonação sexual, e aí a mulher se sente constrangida, acuada. Tem também abusos em relação ao aspecto na infância, de crianças, bebês que passam por isso e muitas vezes os pais não veem. E aí, quando a gente fala desse tipo de abuso na infância, é lá onde estão as maiores feridas. E eu vou explicar o porquê. Que, como adulto, a pessoa continua atraindo o abuso porque não foi visto lá na infância. Então, lá na infância, tem o abuso de os pais deixam o bebê, a criança dormindo no mesmo quarto, e tem relação sexual com a criança, o bebê ali, ou na mesma cama, ou tá no berço do lado. Mas essa criança, ela tá recebendo essa energia sexual, mesmo não entendendo conscientemente. E ela vê, ah, ela sente, ela escuta. Ah, mas eu tenho aqui filhos que ficam aqui no quarto do lado. Mas se eles escutam, então também é uma forma de abuso, porque a gente chama de abuso indireto, e também causa traumas, que também leva a essa criança a ir desenvolvendo vários aspectos de proteção. E esses abusos, eles ficam em camadas muito profundas. Quando a gente vai tratar, a gente vai encontrando a raiz dessas questões, e é como um novelo de lã, você puxa a ponta, mas o,
grosso do negócio tá lá longe ainda. Você vai puxando, puxando, puxando e não tem fim ali. Quando você encontra, tá lá em algo que aconteceu quando era muito pequenininho. E aí, quando a gente fala do abuso em criança, antes da gente até acolher uma mulher que passa por isso, a gente precisa mostrar, na verdade, que ela precisa olhar para dentro e ver se não tem mais coisas que aconteceram antes daquilo que ela tá lembrando no momento. Porque muitas das coisas que a gente passa, Rafa, a gente coloca numa agenda oculta. O que é agenda oculta? Situações que foram muito dolorosas, que conscientemente a gente não lembra, porque doeu muito, então eu não quero lembrar. Eu coloco uma venda naquilo ali, para não lembrar porque me causou muita dor. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu coloquei uma venda numa parte da minha infância para não lembrar de abusos que aconteceram. E aí, olhando, buscando na terapia, olhando para o meu inconsciente, eu fui identificar que situações que aconteceram depois, na verdade, foram coisas que, que aconteceram antes e ninguém viu, ninguém deu bola, né? Os responsáveis não estavam presentes e não e há ainda, né, um tabu em cima disso muito grande. E o que o nosso sistema faz? Ele atrai situações para que a gente passe por isso de novo, e de novo, e de novo, até que alguém veja. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente não tem culpa nenhuma. E a gente não tem culpa. E aí, às vezes, no mundo holístico, né? Principalmente as pessoas que estudam mais a fundo, mas eu trouxe isso de outra vida para elaborar, eu tenho culpa sim. Não, não tem culpa. Você passou o que você passou. Em outra encarnação, você pode ter feito algo que era negativo? Pode, mas você fez o melhor que você pôde com a consciência que você tinha. Mas o que acontece no nosso sistema falando dessa vida agora? Falando dessa encarnação sem olhar as outras. Vamos supor um exemplo. Um bebê, ele é tocado por um tio com uma malícia. E aí ele encostou. Mas só que a gente sente energia, tudo é energia. Então ele sente essa vibração. E aí ele chora. E a mãe dele não vê. Tá lá com o tio. E aí a criança, ela sentiu aquela energia. Como ela não foi vista, ela vai atrair de novo uma outra situação para que ela seja vista. Porque sistemicamente a gente entende que tudo quer ser visto, né? Tudo quer ser elaborado para que a gente aprenda e ganhe consciência sobre essas questões. Ok, então, com 3 anos, a menininha estava brincando com a perna aberta, de saia, e alguém vem e fala: fecha essas pernas, menina. Ela não entende o que está acontecendo. Ela estava se expressando ali. E aí, como o pessoal fala com muita emoção de muita rispidez, ela se acuou. Ela sentiu ali culpa. Ok, ela sentiu culpa e não entendeu o que estava acontecendo. Essas situações, cada uma dessas situações, elas criam um bloco. E esse bloco fica no nosso sistema energético. Então, a gente fica aqui orbitando no sistema, a gente não vê. Ok. Com 7 anos, ela estava de vestido e alguém falou para ela que ela não podia usar vestido porque isso chama a atenção das pessoas. Que tinha que usar um vestido mais comprido, enfim, tinha que se comportar, né? E nessa idade a gente quer se expressar, quer ser livre, quer brincar. Não, tem que ficar paradinha aqui, quietinha e não posso me expressar. Isso tudo vai causando algum tipo de bloco no nosso campo energético. Suponhamos que com 8 anos ela seja violentada por um primo, o que acontece muito. Muito, muito, muito mesmo. Ok, ninguém deu bola para essa criança. Ela ficou lá
Com 8 anos ela foi violentada. Ela tinha vergonha de falar para as pessoas, porque ela sente culpa. E olha que louco que é isso. Olha de onde vem essa culpa. Principalmente nessa fase, todas crianças estão descobrindo o próprio corpo. Todas. A gente não tinha uma sensibilidade nos órgãos genitais e nessa fase começa a sentir essa sensibilidade. E aí tá lá no chuveiro, se tocando, passando sabonete e começa a sentir uma sensação diferente. Só que sem malícia nenhuma mesmo. Não tem como ter malícia nessa idade. Isso é o corpo manifestando a sensação que ele tem. E aí ela começa a se tocar e ela sente uma coisinha gostosa ali. Mas isso é um tabu, ninguém conversa com ela sobre isso, ninguém explica nada, né? E aí, com 8 anos, ela foi violentada. E ela sabe que foi algo muito errado, porque foi falado pra ela não contar pra ninguém. Ela foi ameaçada. Mas o corpo físico, separado da mente, do emocional, o corpo físico sentiu algo gostoso ali, um atrito, né? Isso gerou um certo prazer. Mesmo ela sabendo depois que tem alguma coisa errada, porque eu não posso contar pra ninguém, mas não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Porque ela ainda não entende a dimensão disso. Olha que louco que acontece depois. O nosso sistema faz com que a gente vá crescendo e atraindo mais situações de abuso, tá? Ou relacionamento abusivo, coisas na mesma vibração do abuso, para quê? Para que aquela situação que foi vivida lá atrás seja olhada e para que alguém diga para ela: não, você não teve culpa. Então, quanto mais tarde fica para ser olhada para isso, quanto menos pessoas olham para isso, mais as situações dessas acontecem. Então, às vezes a pessoa tava com 52 anos e foi vítima de abuso. Como assim com 52 anos? Provavelmente ela já passou por isso em muitas etapas da vida dela e não foi olhada. Então, o acolher, ele precisa vir também junto com essa consciência de que a gente precisa olhar com muito respeito para a dor de cada um e precisa transmitir segurança, porque as pessoas não estão preparadas muitas vezes para falar e para olhar para isso, porque elas se sentem culpadas. Então, quando a gente traz primeiro a consciência de que elas não têm culpa, aí a pessoa consegue respirar, relaxar e dizer: não, pera, não tenho culpa mesmo. E aí eu consigo começar a me abrir sobre isso. Nossa, rápido, falei demais, né? Não, eu achei bom. Traz um entendimento muito maior, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, por que que isso se repete na minha vida, né? É só aquela partinha nossa, a partinha da infância, ou até de outras vidas, que tá chamando a atenção para ser acolhida mesmo, né? Tudo que é ser acolhida, amada e respetada, né? Como diz a Andresa, né? A gente olhar para aquela partinha nossa, né? E muitas vezes a gente não entende, né? A gente vê na TV, vê em vários lugares, e às vezes muitas pessoas julgam, né? E aquela pessoa só precisa daquele acolhimento, né? E muitas vezes, por conta até da espiritualidade, assim, algumas religiões que falam assim, nossa, que na tua vida você foi isso, que você fez aquilo, e nessa vida não sei o quê, e vira aquele caos, a pessoa fica. Aí vem. A gente vai, quanto mais a gente vai ampliando, mais a gente vai entendendo. E às vezes tá no nosso inconsciente essa culpa. Eu lembro do meu caso naquela época que eu tava lá no meu inconsciente, nem sabia que eu tinha culpa disso, né? E normalmente a gente se sente culpado, né? Por passar por essa questão, né? Do abuso em si, né? E igual você falou, Eu, o abuso tem várias vertentes, né? Às vezes pode ser que a gente atrai o abuso de outras formas também, né? Porque tem gente também que não considera uma molestação um abuso, mas um patrão também pode ser um patrão mais abusivo, um namorado abusivo, uma amizade abusiva, até os familiares também, né? Então a gente tende a atrair pessoas assim, pra a gente olhar para aquilo que tá doendo dentro da gente mesmo, né? exato. Eu fui conseguir falar sobre isso, eu fui conseguir contar para minha mãe uma situação que aconteceu na minha infância, quando eu já tinha uns 25 anos, eu tenho 26, 27 agora. E eu lembro muito bem, faz 2 anos, que ela falou assim: tudo bem, filha, passou.
passou para ela a informação, né? Que entrou ali no sistema dela e saiu no mesmo instante. Mas não senti acolhimento nenhum ali. Eu não senti nenhum filha, você não teve culpa, nada, sabe? Foi uma situação que aconteceu do irmão dela passar a mão assim na minha perna com malícia mesmo. E eu saí correndo porque eu senti que tinha uma coisa errada ali. E aí eu passei por abuso por primo, quando eu era criança. E essa situação, quando eu falei também, eu não senti acolhimento nenhum. Então, eu fui atraindo ao longo da vida situações, relacionamentos abusivos, para que eu olhasse com outros olhos ali e para que eu entendesse que eu não tinha culpa. E foi um processo muito difícil. Eu lembro, Rafa, que quando eu era criança, eu chorava muito pedindo para Deus fazer eu esquecer tudo. E eu fiquei muito tempo, foram anos pedindo para Deus apagar da minha memória a minha infância. E isso eu lembro. E vou te falar, assim, da forma mais sincera possível. Eu não lembro de 80% da minha infância. De tanto que eu pedi para esquecer. E acaba E eu que só lembro das coisas mais, assim, que eu fui conseguindo elaborar em terapia, sabe? eu também não lembro muita coisa, não. E a gente não lembra porque o nosso inconsciente vai deixando, nos protegendo, né? Então deixa tudo guardadinho ali, né? Quem tá assistindo a live, quiser fazer alguma pergunta pra gente, né? O caso da Mai foi bem parecido com o meu. Eu também eu senti uma dor, mas eu não associava que estava associada a essa questão do abuso. Então eu senti aquela dor e eu fui tentar chamar a atenção da minha mãe não entendia que eu queria chamar a atenção para ela. E aí foi que uma hora eu tentei o suicídio, né? Porque eu sentia tanta dor. E agora que eu fui associar o suicídio com a dor do abuso, né? Depois de um tempo de terapia que eu fui entender que tava tanto doendo que eu queria tirar a minha própria vida, né? E eu sentia aquele tanto de dor, eu também rezava para Deus me ajuda, eu não quero sentir mais dor, eu quero me curar. E isso mexe muito com a gente, né? Por isso que é importante estar fazendo as terapias, né? Uma terapeuta na nossa vida foi transformador mesmo. Vai lá e pega aquela partinha da nossa cura, vai assim. E muitas vezes também, esse acolhimento da mãe da gente, no meu caso também, assim, não veio. O primeiro foi o impacto, assim, quando minha mãe ouviu, ela, pá, foi tipo. As duas vezes que eu falei pra ela, foi assustador pra ela, né? Porque ela também havia passado por isso, né? Normalmente, nossos pais, eles passam pelas mesmas questões que nós, só que eles não falam. É muito difícil eles falar. Eu fui conversando com minha mãe, ela conseguiu se abrir, mas no fundo ela deu aquela pacada, né? Não teve aquele acolhimento. Às vezes, quando falo, igual eu falo da molestação, eu falo assim, não, isso não é nada não. Abuso é quando eu tive o abuso sexual, mas também tive a molestação. Abuso é quando acontece uma violência sexual. Aí não foi aquele acolhimento. Aí depois eu conversei com ela falou assim, o meu padrasto fez uma molestação comigo na infância. Depois eu conversei com ela falou assim, o meu irmão, quando era mais nova, pegou e tentou fazer um sexo, tipo, meio oral com ela, né? Só que não conseguiu. Então ela passou por isso. Então, quando ela ia falar daquilo, doía dentro dela. Então ela não conseguia. O único jeito dela que ela conseguia era me rejeitar naquele momento, para não doer dentro dela aquela dor dentro dela, né? Então foi a única E a maneira que ela importância encontrou. de tratarmos e nos curarmos para que a gente consiga lidar depois com os nossos filhos, né? E não Uhum. transmitir. Mas cada um fez o que pôde com a consciência que tinha. Por isso a importância da gente falar sobre isso, né? Ainda mais que a gente tem bastante terapeutas que seguem aqui no canal. Porque o terapeuta vai ser a pessoa que precisa acolher, né, as pessoas que chegarem até ali. Então, se eu não conheço do assunto, se eu não procuro entender sobre essa abordagem, se eu não consigo olhar para essa dor dessa pessoa, como que eu vou acolher de uma forma com que a pessoa consiga primeiro se abrir ali, que ela consiga se sentir num ambiente seguro, que não vai ser falado nada para ninguém, que ela consiga entender que ali ela não vai ser julgada, né? Então, a gente não pode olhar com um olhar de julgamento de forma alguma para o processo das pessoas, nenhum tipo de processo. A primeira coisa é se despir, né, de todos os preconceitos, porque as coisas vão vir, vão chegar até a gente e a gente precisa saber lidar com isso, porque se eu fico chocada, impactada com a história do meu assistido, como que eu vou conseguir acolhê-lo? Como que eu vou conseguir transmitir uma frequência legal para ele? Porque é isso que ele veio, que ele precisa, que ele veio procurar, né? E aí, dentro dessa questão de olhar para essas dores,
é muito importante a gente também olhar que se eu não me trato, se eu não me curo, eu não vou ter essa frequência em mim. E tem uma coisa que pouco se fala, que é a causa do Alzheimer. Uma das causas do Alzheimer é porque assim, o nosso corpo ele cria as doenças para nos defender, nos proteger das dores. E ele cria doenças para que a gente olhe para elas e tire do inconsciente a causa dessa doença. Então, se eu crio uma alergia no braço, é para que eu olhe, não estou olhando para dentro de mim. Então, aqui no físico, quem sabe eu vou olhar, né? Aí manifesta uma alergia para que eu crie coragem de olhar para essa alergia e ver qual que é a causa. E aí, o Alzheimer, uma das causas é eu sofri tanto, tanto, tanto durante a vida, passei por tantas coisas traumáticas, pedi tanto para Deus tirar minha vida ou me fazer esquecer aqueles traumas, e que eu mesmo, meu corpo mesmo, produz o Alzheimer para que eu não lembre desses traumas que não foram elaborados, que não foram tratados. E aí, gente, ninguém quer ter Alzheimer conscientemente, mas inconsciente a pessoa quer, para que ela não lembre daquela dor. Então, quando a gente trata e deixa esse processo mais leve, que a gente ressignifique, né, internamente e não doa, mas quando estamos falando daquilo, aí a gente consegue não precisar atrair esse tipo de doença. Porque afinal, ninguém quer esquecer a vida toda, ninguém quer depender dos outros, ficar de fralda, né, dependendo da boa vontade dos outros. E o Alzheimer, ele vai fazer com que eu não lembre das coisas que me aconteceram após aquele trauma. Então, suponhamos que dia 22 de janeiro de 2001 passei por um trauma muito grande que eu não quero me lembrar. Eu vou me lembrar só até datas antes dessa data. E se eu me casei depois disso, conheci o amor da minha vida, tive filhos. Quando eu estiver com Alzheimer, não vou lembrar desses filhos. E nem desse marido que eu conheci depois. E aí, que vida é essa, né? Mas inconscientemente, eu fiz essa escolha porque eu não queria lembrar dos traumas lá de antigamente. Por isso, é muito, muito, muito importante procurar ajuda. Porque a gente também não precisa passar por isso sozinho. A gente não precisa ser forte o tempo todo, não. E às vezes até o nosso corpo ele vai expurgando, né? Porque se o trauma não é tratado na terapia, o nosso corpo vai gerando essa doença e vai expurgando, né? A maioria das doenças é o expurgo, né, que o corpo faz. Para que ali ocorra a cura também, né? Que a gente pensa que a doença é algo ruim, tem aquele mau olhar para a doença, né? E até homens também passam por isso também, né? O abuso também acontece com homens, só que é menos falado, né? Muitos homens passam por isso também. Até o abusador em si, a maioria deles já passou por alguma coisa semelhante, algum tipo de abuso. Pode ser que seja de violência, de outra coisa, mas passou por aquilo, né, também. É, aqui, Eunice perguntou, Maia, eu conto alguns episódios que me aconteceram, mas não sei se posso dizer que foram abusos. Na apometria diz se foi ou não foi? Na apometria, não. A apometria, ela tem o objetivo de tratar, né, questões espirituais. Você vai conseguir acessar essa informação olhando para o teu inconsciente na psicanálise, né? Ou na consulta na mesa quântica, né? Que a gente consegue acessar essa informação perguntando sim ou não ali, quando a gente está muito isento de interferir, né? Para que a gente não interfira na resposta. Mas eu já encontrei em algumas consultas questões de abuso que a pessoa não estava vendo. Então, na consulta na mesa, se você perguntar, a pessoa vai poder te responder se sim ou não. E, na verdade, a gente consegue encontrar as datas, né, que aconteceram aquela vibração ali. E através dessas datas em que aconteceram vibração, pode ser que você até lembre do que foi exatamente. Muitas vezes Se também é o que eu tiver mais... estava achando. Pode dar uma olhadinha nas perguntas. A humanometria também trata essas questões, né? A humanometria, eu penso que ela vai até um pouco além, né? Que ela trata
muito mais, assim, na minha concepção, eu vejo que vai muito mais além, né? Até se tiver um órgão acometido, que o nosso útero vai ser acometido, né? Os ovários, a parte genital vai ser acometida por esse. As emoções vão ficar ali arquivadas, né? Então, eu vejo que vai além, junto com as outras técnicas também, né? Vai fazendo essa Ela, limpeza em nós, né? ela tinha perguntado se ela ia conseguir ter essa resposta. Tratar, trata nas técnicas, né? Mas ter a resposta em si, se foi ou não abuso, aí na consulta você pode encontrar. E eu acredito que na psicanálise também, né? Uhum. E aí Psicanálise. acontece as catarses que a Ixi. gente lembra e começa a chorar, e aí começa a dar um processo até físico, dependendo do que a gente acessou, que a catarse é esse expurgo que você falou, né? A limpeza do que está acontecendo ali. E muitas vezes também, Maia, a pessoa, quando você está tratando aquela. Quando ela começa a tratar, parece que algumas pessoas relatam de ficar maior, né? Como você poderia trazer assim? Assim, eu comecei a tratar, parece que tá doendo mais. Mas assim, no final a gente fica bem mais leve, né? No início é aquele. Mas depois fica tão leve que nem parece que a gente passou por aquilo. A gente lembra e nem dói mais, né? Mas você poderia trazer alguma sugestão em relação a isso? Então, quando a gente se permite olhar para essas dores, no início vai doer muito, porque eu tava querendo colocar aquilo ali lá embaixo no meu tapete. Então, quando eu começo a olhar para aquilo, vai doer. Só que ao longo do processo eu vou ganhando consciência ali. Eu vou sentindo que quando a gente trabalha, por exemplo, com o que a gente faz, que é energético e espiritual, a gente vai limpando aqueles blocos que eu falei ali anteriormente, que a gente foi criando. Então a gente vai esvaziando a dor desses blocos, como se fossem como se fossem balões de ar. Então a gente vai esvaziando essas dores, esvaziando para quê? Porque quando elas se somam, podem ser pequenas dores, mas quando elas se somam por ter a mesma vibração, é igual uma bola de neve. Quanto mais floquinhos de neve, maior fica, mais forte, mais pesada, mais densa, mais dolorosa. Então, se eu vou esvaziando esses bloquinhos, eu vou tirando esses bloquinhos de neve que estão ali naquela vibração. E aí eu vou me sentindo essa melhora. Por isso que no início do tratamento dói bastante, porque eu não tava. Isso tudo estava aqui, né? Mas eu tava fingindo que não tava vendo. E quando eu olho para isso, começa a doer bastante, porque eu não queria olhar. Eu não queria sentir de novo. Apesar de que eu já estava sentindo, não tratei. Então, é como se eu quisesse esconder algo de mim que tá gigante aqui do meu lado. Eu tô andando fingindo que não tem uma pessoa aqui do meu lado. Uhum. Aí, isso tá acionado, essa dor tá acionada, mas eu me acostumei com essa dor. Só que para tratar, a gente precisa olhar para ela. E aí, quando eu olho e vejo que eu estava acostumada com essa dor, mexe bastante. Mas aí, ao longo do tratamento, porque precisa ser um tratamento. Até o médico, quando vai curar um câncer, não é uma sessão que cura, gente. Às vezes a pessoa quer um milagre, uma receita de miojo, mas é um processo que leva tempo. É muito tempo que a gente vem acumulando isso. Então, começa a olhar para isso, começa a tratar e me sinto acolhida, né? E vou percebendo que eu não tenho culpa, que eu fiz o melhor que eu pude, que o que eu sinto fisicamente eu não tenho controle, né? Eu não queria, mas eu senti. Isso tudo vai trazendo um alívio muito grande. E é como se eu olhasse para aquela dor depois e já não tivesse mais dolorido. É como se eu estivesse vendo uma foto de recordação de alguma coisa, mas aquilo não me gera sensação nenhuma, nem algo negativo, nem algo positivo, né? Nem bom nem ruim. É só uma foto. Então é isso que a gente faz no tratamento. É por isso que eu e a Rafa hoje conseguimos falar sobre isso, porque a gente foi tratando e elaborando muitas coisas. Se a gente não tivesse tratado, a gente teria vergonha, medo do julgamento dos outros. A gente estaria chorando aqui ao lembrar dessas dores. Por que a gente consegue não entrar nessa dor? Porque ela já não dói mais tanto quanto antes. Assim, é um processo milagroso? Não. É um processo. E processos doem. Precisa, assim,
querer olhar para isso, limpar, tratar. Precisa sim a gente ter coragem de pedir ajuda quando a gente não consegue fazer sozinho. Porque é isso que a gente vai fazer nessa vida, né? Elaborar nossas coisinhas, aprender, evoluir para que a gente consiga ser feliz. O mais legal que eu tava lendo sobre as 5 feridas emocionais e até no psicanálise e espiritualidade, né? É falado, né, que a gente vem na Terra para elaborar essas questões, né? Os padrões de abandono, rejeição, justiça e dentre outros padrões, né? A gente vem para elaborar esses padrões, né? Então a gente vai atraindo situações. Normalmente a gente vem na mesma família que tem propício com a frequência para a gente resolver essas questões, né? Aí até eu enxergo às vezes os outros como instrumento, né? Um instrumento que vai me cutucar um pouquinho para mim poder olhar e ir curando dentro de mim também. O mais legal assim que o que mais afeta a gente eu percebo que é a questão quando os nossos pais às vezes a gente passa por isso e os nossos pais não acolhem, né? Aí eu tava o livro que eu tava lendo que eu achei legal, e na psicanálise e espiritualidade, né? O livro chama 5 Feridas Emocionais, e lá fala muito que os nossos pais também têm os mesmos padrões que nós, né? A maioria deles tem essas questões para elaborar. Muitas vezes eles não conseguiram ainda elaborar, né? Aí, como diz a tia Márcia, vem nós, ovelha negra da família. Aí vem nós, né? Para ir elaborando essas questões também, né? Às vezes os pais vão ter uma dificuldade de estar ali acolhendo, eles talvez nem saibam o que fazer, e também vem aquela culpa. Eu não estava ali para proteger a minha filha, né? Ou o meu filho, eu não estava ali na hora que ele precisou, né? Naquele tipo de experiência, né? E no fundo, a maioria de nós, assim, todos que estamos aqui na Terra, temos muitos grandes processos para elaborar, né? Que dói muito dentro da gente, né? E a gente acaba criando alguma máscara mesmo para nos proteger. E o que mais legal que você falou, que às vezes a pessoa está sentindo, não sabe, às vezes a gente está sentindo aquilo, não sabe realmente. A gente começa com angústia, com medo, com desespero, ansiedade, até uma depressão. Mas no fundo é aquele trauma que está lá, chamando a atenção, né? E a gente nem imagina que é, né? Sim. Uma coisa que também tem a ver com relação a isso, que a gente fica esperando o acolhimento dos pais, né? Mas a gente, ok, tá, não foi acolhida. O que eu vou fazer com isso agora? Eu tô adulta. Aí vem o processo de maturidade. Aí vem o processo de eu preciso olhar para essa criança ferida, mas eu não tenho que exigir que meus pais façam aquilo que eles não conseguiram fazer. Ok, não olharam para isso. O que eu posso fazer hoje para isso? Como que eu posso resgatar esse meu pedacinho que está em dor? E aí a gente fica na birra, né? Quando a gente ainda tá na criança ferida. Fica lá, não olha, não resolve, não busca ajuda, né, de um profissional ou até de um amigo que eu possa conversar, porque eu quero que minha mãe ou meu pai façam isso. E, gente, isso é a gente na criança ferida, é a gente infantil no vitimismo. E aí, quando a gente fica no vitimismo, as coisas não fluem. E aí começa a travar as outras áreas da nossa vida. Começa a travar por quê? Porque uma criança birrenta não tem profissão. Ela depende dos pais. Uma criança birrenta não tem relacionamento, né, afetivo íntimo com o cônjuge. Então, energeticamente, o que eu estou emanando? E aí que eu começo a ficar. Aí eu tava lá trabalhando fora, volto para casa dos meus pais, porque eu crio um trabalho que não vai me remunerar bem, para que eu seja acolhida pelos pais. Eu crio um relacionamento que não tem muito futuro. Pra quê? Pra que eu volte para casa dos pais. Então, é um movimento energético mesmo, de eu criar situações para que eu fique dependendo dos meus pais, porque eles não olharam para mim, então eu quero que eles olhem agora. E aí a minha vida adulta não flui por conta do vitimismo. Então, é muito importante a gente assumir o papel de adulto, assumir a autorresponsabilidade e lidar com as nossas questões. É por isso, Rafa, que eu falo muitas vezes que a gente não precisa ficar olhando para as outras encarnações. A gente não está conseguindo lidar com o que a gente passou na infância. A gente não consegue perdoar nossos pais. Então, por que eu vou querer resolver coisas lá de trás, nesse momento que eu não estou conseguindo lidar agora? Então, eu preciso sim olhar para agora.
E aí, elaborando coisas aqui, em tratamentos espirituais, eu consigo, por vibração, tratar coisas de outras encarnações. Mas não precisa ficar só olhando lá para trás, né? E aí, isso paralisa também. Por que que eu tô fugindo daqui? Eu não tô olhando para essa vida, para os conflitos que eu passei aqui e preciso resolver agora porque tá me doendo. E às vezes, muitas vezes, né, eu vi assim, quando a gente tava fazendo tratamento, né, e a pessoa fala assim, nossa, mas parece que eu já resolvi isso, porque eu já fui lá e vi essa mesma cena, já apareceu para mim em outros tipos de tratamento. Mas às vezes, igual eu falo, precisa de um aporte espiritual, de uma equipe espiritual que vai lá pegar aquela partinha nossa em dor, para acolher ela, tratar ela e cuidar dela, porque aquela partinha em dor está viva. Porque aqui na Terra, claro que existe o tempo e espaço, existe relógio, mas no nosso astral, no nosso emocional e no nosso mental é um outro tempo e espaço. Então, porque quando a gente se conecta com essa dor, dói. Se eu lembro, dependendo de quem. Agora a gente já tratou e já acho que não dói quase mais nada, né? Mas quando isso ainda dói, é porque tá vivo lá no nosso passado, lá, nossa infância, tá vivinho lá. Então, é necessário que a gente trate e esse aporte espiritual é necessário. Porque precisa ser acolhida mesmo, precisa ser pegar e levar para tratar. E tem os hospitais astrais, né, espirituais, né, que vão lá e tratam essas partinhas nossas com muito amor, né, e com muito respeito e muito acolhimento. Porque também quando a gente vai mexer com elas, por isso que a gente também começa, a gente fica com raiva, fica irritado, chora, parece que tá o bicho pegando. Porque elas estão morrendo de medo de a gente, como se elas não fossem existir mais. Mas ao contrário, elas vão ser acolhidas e amadas, né? Isso. E é uma das coisas que a gente faz no tratamento, né, no manoterapeuta. Assim, a gente vai lá, pega aquela energia, ela tá com raiva, numa situação X, em que ela tá passando muita dor, tá machucada. E aí ela só conhece aquilo, ela tá vivendo um looping ali, naquela cena. Imagina alguém que morreu na guerra, ficou um pedacinho lá, lutando até hoje, se a pessoa não acolheu. E aí o tratamento energético espiritual vem para isso. É que a parte espiritual, nessa parte, a gente consiga trazer aquela parte lá para a consciência de que não está mais acontecendo isso, de que aquilo é só uma memória e que o presente agora está diferente, que a gente conseguiu sair daquela situação de dor. E aí, quando a gente acolhe, mostra para ela que aquilo é só uma memória. A gente trata ela, a gente consegue ressignificar ela e colocar um sentimento bom ali. Não é que a gente vai colocar um sentimento bom no abuso para se sentir feliz. Não. A gente vai tirar aquele nosso fractal, aquele nosso pedacinho da dor e mostrar para ele que existe coisas boas, para que ele não fique lá vibrando no abuso. E muitas vezes esses processos startam, né, durante a nossa vida, né? Aí às vezes vem angústia, vem tristeza, igual eu falei, vem a depressão, vem a ansiedade. De repente acontece alguma coisa na nossa vida e de repente a gente trava. Aí pode acontecer em qualquer área da nossa vida, de repente a gente trava e a gente não consegue seguir. Por isso que é importante esses tratamentos, porque o tratamento vem para nos ajudar, até para a gente conseguir prosseguir, né? E seguir em frente, né? E não doer mais, que é verdade, gente, o tratamento, quando a gente faz isso, eu e a Mai tá aqui para falar, a gente lembra, mas não dói mais. E a gente consegue também, cada vez mais, tá tendo até uma compaixão por aquele que praticou, porque quanto mais a gente expande a consciência, a gente entende também que aquela pessoa está numa dor profunda. Não significa que o que ele fez seja certo, a gente vai aprovar o que ele fez. Mas a gente também compreende que ele também está numa dor muito profunda dele mesmo. E às vezes a gente já está até se machucando mesmo. Às vezes aí ele faz aqueles determinados comportamentos também. Então, Mas pessoa... aí, nesse caso, Rafa, é que mora o perigo de olhar com dó do outro e daí achar que a gente que é culpada. Acontece muito com as mulheres. Não, eu que sou culpada porque eu tava aqui de short, porque eu tava de vestido. Mayara, fui conseguir usar vestido depois dos 20 anos. Que cresci ouvindo que eu não podia usar. Eu fui comprar meu primeiro shorts para usar. Eu tava na faculdade. Eu tinha ido numa viagem com uma amiga minha para Floripa. E lá muito quente, calça comprida. Eu sou da Serra Catarinense, tá, gente? E aí eu não tinha shorts para usar. E aí, isso eu acho que eu já tinha uns meus 19 anos. Por conta de
esse medo de que eu estava causando os processos, que eu estava me ensinando para alguém se eu estivesse usando roupa curta. Gente, não faz sentido, né? Aqui a Josi perguntou, falou que ela esqueceu muita coisa da infância e até coisas de pouco tempo atrás, que ela esquece muito. E ela perguntou se isso tem a ver com alguma dor. Provavelmente tem a ver com traumas aí, Josi. Cabe você dar uma olhada, avaliar isso, porque você está criando, o teu sistema está criando para que você não olhe, não sinta a dor, mas ela está aí, por isso que você está esquecendo. E muitas vezes a gente cria até um ódio também dos homens, né? Muitas mulheres que passam criam um ódio dos homens. A gente já não consegue confiar tanto nos homens também, né? Eu percebi que depois que eu tinha dificuldade de confiar nos homens. Qualquer tipo de homem eu já pensava que estava querendo alguma coisa, que ia querer abusar, que isso, que aquilo. A gente cria aquela... Não tem mais aquela confiança, né? A gente pensa que todos os homens vão fazer a mesma coisa com a gente, né? Sim, e aí, não sei se você era assim. Eu até olhei você de batom, eu não conseguia usar batom. Eu não conseguia usar brinco de argola, porque minha avó falava que isso era coisa de... Ela falava a seguinte palavra. Eu não consigo falar palavrão, gente. Aquela que começa com P e termina com A. Que mulher assim era isso. Olha, eu não gosto de falar palavrão. Mas, e, tipo, eu me lembro muito bem, é muito nítido, assim, as cenas em que eu sentia medo de andar sozinha de dia na rua. Vinha um homem, eu atravessava pro outro lado. Justamente como você falou, não confiava em ninguém. E nos relacionamentos a gente transmite isso, né? E a gente fica com medo o tempo todo de atrair mais situações assim, e aí que a gente acaba atraindo. E a gente já tá vibrando naquilo. E alguém perguntou se tem como sair dessa vibração. E eu quero elucidar isso de uma forma mais clara. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para mostrar. Vou pegar essa caneta. E que a Mai O falou... que acontece? Como sair? A pessoa perguntou como sair da vibração, não lembro não. Vamos supor que o abuso, a vibração do abuso é essa aqui. Aí, o ponto de equilíbrio é esse. Você veio para essa vida e passou por algum tipo de abuso. Vamos supor um abuso sexual. Então, você está aqui nessa ponta, você passou pelo abuso. Você consegue, ao longo da vida, elaborar, tratar para que não doa, para que você consiga viver com tudo que aconteceu sem atrair mais disso. Sim, isso você consegue. Mas sair da vibração, não. Então, você pode se tornar aquela pessoa que vai falar sobre abuso, ensinar as pessoas, vai viver ensinando os outros mas não que você saia da frequência. Então você não vai ser mais abusado, mas você vai ensinar as pessoas, vai acolher as pessoas que passaram por abuso. Então é igual o Alcoólicos Anônimos, o AA. A pessoa, né, ficou a vida inteira bebendo, não conseguia se controlar. Quando ela consegue elaborar isso e não beber mais, ela é aquela pessoa que vai comandar as reuniões do AA, ou que vai dar palestra sobre o que ela passou. Então ela não sai da vibração, mas não acontece mais a situação com ela quando ela elaborou. Por que que isso acontece, gente? Isso é uma das 7 leis herméticas. A lei das polaridades. Então, ou você está num, ou você está no outro, ou você está no equilíbrio em relação àquela polaridade, né? Quando a balança está muito pesada, ela desce para cá ou para cá, então você precisa achar o caminho do meio, mas não tem como sair daquilo, frequencialmente falando, tá? Porque é uma das leis herméticas, uma das leis universais que regem o universo. Também vê a agressividade também, né? Porque, assim, às vezes a gente olha... A gente pensa assim, a gente vem a ira e a agressividade junto. A ira pra gente ir tratando, né? Mas pra gente começar a usar dessa ira para impor um limite também, né? E também entender que, às vezes, também muitas mulheres passam por abuso dentro do seu próprio relacionamento e não tem consciência de que está acontecendo isso. Para agradar o esposo, o marido, a namorada, ela fala assim,
Mas ela não tá com nenhuma vontade de ter aquilo que aconteceu comigo, tá nem com nenhuma vontade de fazer aquilo, mas faz para agradar. E acontece aquele tipo de abuso, porque a gente não usou da ira também, né? De impor o limite no outro. Falar assim, hoje eu não tô com vontade, eu não quero. Impor aquele limite da ira, né? Até um pouco da agressividade, não da violência, mas da ira e da agressividade para nos proteger também, né? E aí, isso nos mantém dentro da frequência ali de ser abusado, né? Do lado do abuso mesmo, porque eu não tô conseguindo impor meu limite. Não, pera, eu não vou ligar hoje, não quero. Ou simplesmente não quero, não tem que ter motivo. Se eu não quero, não quero, né? Quando eu preciso ficar justificando, é porque eu ainda não me validei o suficiente. E aí eu não tô me respeitando. Consequentemente, é isso que eu vibro e é isso que eu atraio. Mais pessoas que não me respeitam em qualquer ambiente. E aí o outro é só um espelho do que tá acontecendo aqui dentro de mim, né? Se eu não tô me respeitando, não vou respeitar, não vou me respeitar no trabalho, não vou me respeitar num prazo que alguma coisa que eu comprei tinha que chegar. Isso tudo é abusivo, porque eu não tô me respeitando. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar em relação ao todo, né, da relação do abuso, né? Mas igual você falou, né? Às vezes nós também nessa questão, né? Eu não sei se faz sentido isso, né? E também, às vezes, assim, igual você falou, né? A gente vai ajudar outras pessoas que passaram por esse tipo de abuso. Às vezes também tem muitas pessoas que vão para a área de ginecologia também, né? Às vezes eu não quero ser terapeuta, mas isso pode ser na área de ginecologia também, algum outro tipo de área também. Verdade. É, tem uma gama muito grande aí do que acontece, né? Aí a pessoa vira psicólogo, nessas vertentes, né? E às vezes até dá uma cabeleireira, mas que ajuda as pessoas acolhendo. Né? Ah, a gente pensa que tem que ser dentro da área da saúde. Nem sempre. Por quê? Porque a gente pode manifestar aquilo que a gente veio para manifestar em qualquer lugar, em qualquer profissão e de qualquer forma. Acho que é isso. Não tem mais alguma perguntinha, pessoal, assim? Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, né? Sobre em relação a essas questões. E aí a gente precisa, primeiro, antes de tudo, acolher essa dor, tá, pessoal? A gente precisa olhar pra gente com olhos de amor. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre terapias de espelho, e aí eu comecei a ler. Olá, Felipe, tudo bom? Eu ler e entender algumas coisas que a gente faz com a gente mesmo. Que, não sei se você sabe, Rafa, a pessoa que mais mente pra gente na vida somos nós mesmas. E aí, às vezes, a gente tá não, a gente não tá na frequência legal. A gente tá sem energia, pesado, sem ânimo pra vida, mentindo pra nós mesmos lá na frente do espelho e que a gente tá bem. Então, é muito importante. Olha pra você, se acolhe e seja verdadeiro com você mesmo, né? Qualquer pessoa que esteja ouvindo isso aqui depois também a live vai ficar gravada, outras pessoas vão ver. Primeiro se acolha. Olhe, não tá legal, então se eu não consigo lidar com isso sozinho, eu posso procurar ajuda. Se eu não quero ajuda de um profissional, procure pelo menos um amigo para conversar. Porque a gente não precisa passar por essas dores sozinha. Quando tem alguém do lado, fica mais leve. E aí a gente vê que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Porque ser muito forte dói. Dói fisicamente também. Uma mulher que quer ser muito forte, que quer ser guerreira, e tem medo de homens porque sofreu de abuso, ela vai desenvolver fibromialgia, ela vai desenvolver problemas no útero, desde de doenças como candidíase. Isso tudo vem de mulheres que querem ser muito fortes, tá? Porque eu não consigo me abrir para o mundo, confiar nos homens. Ok, você passou por um abuso, procura ajuda. Existem pessoas muito boas e que não vão te fazer sofrer isso de novo. Só que se você não se permitir confiar, ser cuidada, você sempre vai ter que matar um leão por dia. Você se carrega no arquétipo da guerreira, da Mulher Maravilha. E o que a guerreira faz? Ela tem uma armadura. Carregar a armadura o dia inteiro é pesado.
Então, energeticamente, você tá carregando aquilo ali, no fim do dia tu tá exausta, não consegue fazer as coisas. Você não consegue ter um relacionamento, porque a Mulher Maravilha tá atrás de guerra e batalha o tempo todo. E aí a vida é uma guerra e uma batalha diária, né? A pessoa atrai um monte de situação desafiadora e não entende por quê. Porque ela quer ser forte o tempo todo. E aí a Mulher Maravilha não tem filho, e ela desenvolve problemas até com os filhos que já tem, porque não consegue lidar, gerir aquela família, ou não consegue nem engravidar por conta disso. E também me veio um pouco da salvadora também, né? Que você falou da guerreira e também da salvadora, né? É que às vezes a mulher tá ali tentando salvar aquela questão, né? Aquela questão de salvar, né? E acaba que a gente não salva o outro. A gente só pode salvar a gente mesmo, né? E a gente tem que se abrir para pelo menos tirar um tempo pra gente mesma, né? A gente pensa assim, a terapia em si, que é muito importante, principalmente nas mulheres, não tem tempo não. Mas na terapia a gente só precisa a gente tem 7 dias na semana, né? A gente precisa de um dia na semana, 1 hora, 1 hora e meia, para a gente ser coerente, né? Não tem tempo não, mas a gente fica perdendo tempo com rede social, com coisa que a gente não gosta, né? Que tal tirar esse tempo pra gente estar cuidando da gente, estar tendo esse ato de amor pela gente, né? Igual eu falo, a terapia vai ter um preço, mas o valor que a terapia proporciona na nossa vida, nossa, é muito grande. Eu acho que fica pro resto da vida arquivado dentro da gente mesmo, né? Também o acolhimento E que recebe. o que mais vale é a gente. A gente precisa ser a pessoa mais importante para nós mesmos. Então, se eu não tô tendo um dinheiro aqui, não tô tirando como prioridade me cuidar, qual tá sendo minha prioridade? Né? Que auto-amor é esse que eu tenho? Que amor próprio, né, que eu tenho? Não tá tendo nenhum amor próprio. Eu tô priorizando a TV, tô priorizando o celular de R$ 2.000, mas eu não tô tirando R$ 100 pra uma terapia? A que ponto eu tô me deixando de lado? E aí, lembra que a gente falou de sair da birra da criança ferida que quer ser acolhida pelos pais e a gente se acolher? A autorresponsabilidade é isso, tá ok. Não fui acolhida quando eu era criança, então eu vou me acolher agora. Vou procurar ajuda terapêutica e olhar para essas questões para que eu não me sinta mais tão triste, mais tão pesada, para que eu saia dessa depressão, para que eu saia dessa ansiedade, para que eu saia dessas dores. Também me veio um pouco assim, essa questão da mulher que me veio na mente, né, da mulher que faz que eles falam que é prostituta, né, profissão de prostituta, né, me veio igual a Márcia trouxe para nós, né, que acaba que é uma profissão em si, né, mas que na época antiga, né, as mulheres daquela época, tinha as mulheres que ficavam em casa com seus maridos e tinha as mulheres que eram profissional que recebiam por fazer a relação sexual, né. E lá, igual a Márcia falou, elas se divertiam, tinham esse processo lá de estar ali, né? Só que eles não trabalham. E às vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer como trabalho também, né? Acaba que é um trabalho para essa mulher também, né? Ali ela está trabalhando e foi uma crença que foi imposta nas mulheres também, né? Que a mulher às vezes não pode passar um batom, não pode pôr um brinco, né? Não pode pôr uma roupa curta, que já é prostituta, que é vagabunda, que é errado. E muitas vezes até as religiões condenam, né? A roupa, o batom, as coisas assim, né? Então, às vezes é bom a gente estar trazendo essa consciência devagarzinho, né? Pra gente mesmo, né? Pra gente trabalhando dentro da gente mesmo, que o nosso inconsciente tem isso. Até no meu inconsciente tinha muito isso. Agora está sendo elaborado devagarzinho essa questão, né? Isso, e aí a gente entender que cada um onde se coloca e não tem certo e errado, né? Não é bom nem ruim, cada um tá passando por esse processo. E ok, né? Não, a gente não pode se vestir de julgamento em relação a cada escolha de cada pessoa. Quem garante que a gente já não fez isso? Né? E mesmo se fizesse, e mesmo que faça, o outro tem a ver com isso. Né? E aí, esse é o maior ato que a gente precisa fazer, como ser humano mesmo, não é nem como terapeuta. O que eu tenho a ver com o do outro? Por que eu estou julgando o outro? Será que não é para que eu finja que a minha tá ok, que a minha tá boa, e não olhe para as minhas dores? E aí depois vem um Alzheimer, porque eu não olhei para as minhas dores, fiquei só olhando pro vizinho?
Isso é muito importante. A gente que parar de ficar julgando os outros, condenando os outros e olhar para as nossas questões internas. Então é isso, Rafa. Eu preciso ir cuidar do meu pequeno. Agradeço muito pelo convite. Às vezes cada um que esteve aqui olhando para isso, acompanhando a gente. Muita gratidão. Gratidão por confiar em mim nesse processo, Rafa. Uhum. Obrigada a cada um que participou dessa live. E se você está passando por essa questão, a gente está aqui, a gente pode te ajudar, te acolher, a caminhar com você durante esse processo de cura, né? Para você estar se tratando, se curando, tirando esse tempinho para cuidar de você, fazendo esse ato de amor por você nesse final de ano, dando esse presente para você, né? Então, obrigada mais por ter aceitado, ter tirado um tempinho para vir aqui. Fico muito agradecida. Obrigada por tudo. Beijão, até a próxima. Abraço. E até a próxima, né? Vou deixar gravado para quem quiser assistir novamente. Beijo, brigadão.